Vamos agora aprender como nós podemos organizar, decorar a nossa cozinha de forma prática, gastando pouco. Seja bem-vinda, Thaís, tudo bom com você? Muito obrigada, tudo bem? Tudo ótimo. Thaís Ruiz é arquiteta e trouxe dicas baratas pra gente, né? Que podem modificar esse ambiente tão precioso da casa. Exatamente. São basicamente itens que a gente mesmo, colocando a mão na massa, consegue executar, consegue fazer e mudar a cara do ambiente de uma forma super prática. Além de organizar, né? Porque muitos desses itens fazem com que a gente consiga expor as peças da cozinha de uma forma organizada, bonita, interessante. Exatamente. E a questão a organização e a otimização do espaço, né? Então, metro quadrado, eu falo sempre que não aceita desaforo. Então, a gente precisa cuidar dos nossos metros quadrados, metros cúbicos, para otimizar esse espaço e fazer valer aquele nosso pedaço de armário, aquela nossa bancada de cozinha. Então, faremos isso agora. Exatamente. Qual que é a sua primeira dica? Olha, eu acho que a gente começa falando sobre como otimizar a área interna de armário, né? Então, eu trouxe alguns itens que são ferragens simples, que a gente consegue comprar, levar para casa e organizar as coisas. Então, vou começar falando desse aqui, que é um suporte de pratos, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com mobiliário modulado, nem sempre a gente faz uma marcenaria planejada, com alguém detalhando o que vai guardar em cada armário, cada módulo. Muito bom quando isso acontece, mas muitas vezes a gente não tem essa possibilidade ou até o armário já está lá e a gente nota que precisa de mais espaço para armazenamento. Essa situação aqui, esse módulo, a gente consegue colocar prato embaixo, aí a gente divide 4, por exemplo, aí coloca mais 4 em cima e 4 na parte superior. Então, aquele módulo grandão, eu consigo ter a possibilidade de tirar a louça sem ter que tirar todas. Às vezes você quer a que está embaixo. Tem que tirar todas. Você tem que tirar tudo. Então, esse aqui resolve isso. Então, de uma forma muito simples, barata, você consegue otimizar. E às vezes o que acontece? Eu coloco 4 e aquele pedacinho ali de cima eu não consigo utilizar. Aqui eu consigo soltar e ter essa, né? Bem legal. É isso. Super bacana. Então, esse é um suporte muito interessante. Aí tem ele quadradinho que dá para colocar copo, tem várias outras possibilidades no mercado. Eu tenho um que eu utilizo na minha cozinha para colocar caneca. Que é a mesma proposta, eu tenho muitas canecas, então é um degrau, aí eu consigo colocar embaixo e em cima ainda tenho mais uma prateleira. Isso ajuda demais, porque a gente de fato usa todo aquele espaço que a gente tem no armário. E aí nessa mesma linha tem os organizadores, né? Porque às vezes a gente não tem exatamente onde colocar, por exemplo, um potinho de tempero. Esse módulo a gente consegue, de uma forma muito simples, parafusando na lateral da porta do armário. Eu abro a porta, ele vem junto e eu consigo colocar tempero aqui. Nem ocupa o espaço então, interno. Então não ocupa o espaço, eu consigo otimizar. E fica super prático. Às vezes a gente quer um porta-tempero rapidinho, não tenho aquele módulo que eu vou puxar tudo, mas quero ter algo mais prático. Então abre a porta, tá lá o porta-tempero. Essas ferragens são caras? Essas peças? É que eu tô falando muito que barato só o marido da barata mesmo. Mas, brincadeiras à parte, são formas muito econômicas e baratas da gente resolver situações assim. Principalmente quando a gente pega para fazer. Sim. Né? Quando a gente puxa pra gente e fala, vou fazer. Instala e faz. Exatamente. Aí a gente reduz o custo da mão de obra, então faz realmente bastante sentido. E aí, falando de áreas que a gente tem pouco espaço, né? Que acontece na maioria das vezes, vamos dizer assim, a gente tem também a solução de taça, por exemplo. Né? E taça é um negócio difícil de você guardar, né? Difícil, você não consegue colocar nada em cima de taça, é perigoso quebrar, a gente tem zelo pelas nossas peças. Então, esse suportezinho também é a mesma coisa. É um parafusinho na prateleira superior e aí encaixa a parte da taça aqui, e aí elas ficam penduradas aqui. Que legal. Então, é uma solução muito simples. E o que acontece? Nessa situação, você suspende a taça e aquele espaço que você ocupa, que na verdade sobra em cima, não sobra mais. Você consegue usar todo o espaço do módulo. E fica bonito, né? Além de ficar bonito. Então, você pode usar isso de forma interna, dentro do armário, ou numa prateleira que você vai deixar suas peças expostas. De novo, com um custo muito interessante, bem acessível. E quando a gente pega para colocar a mão na massa, fica ainda mais barato. E o kit já vem assim, né? Ó, com o parafusinho, ó.
Então é só acreditar mesmo, instalar e fazer acontecer. É muito importante confirmar a medida, tá, gente? Toda vez que vai furar alguma coisa, a gente tem que ter ciência de que aquilo vai dar certo. Então, faz um gabarito, simula, vê se vai ficar prático, principalmente quando a gente está fazendo sozinho, né? Ou então, pedir ajuda de um profissional para orientar o que cabe dentro daquele módulo. Mas a simulação, ela é muito importante para a gente não perder o investimento de comprar a peça, né? E aí a gente tem umas outras soluções para situações de bancada que são pequenas e o escorredor ocupa aquele espacinho que a gente tem de preparo de alimento. E aí a gente quer resolver isso sem fazer obra, né? E aí eu trouxe a solução aqui do escorredor suspenso. Escorredor suspenso? Pois é. A gente vai ter que simular, eu vou subir. Imagina que a gente tenha uma barra na parede, uma barra metálica para o ganchinho encaixar. Esse escorredor, ele fica suspenso. Então, aquele pequeno espaço que eu tenho na bancada, ele deixa de estar comprometido com o nosso escorredor de louças para virar uma área de preparo. Eu instalo na parede, então? Uma barra de ferro, que na mesma casa que vende isso, né, a gente encontra. E aí você consegue suspender e essa bandejinha aqui recebe a água para não ficar escorrendo. Então, de fato, essa parte de baixo tem um uso. Se a gente não tem essa bandejinha, vai ficar sempre molhado ali. Então, por exemplo, impossibilita que eu coloque uma sanduicheira, né? Porque eu não posso ter o contato com a água. Dessa maneira, a gente não tem esse problema e, de fato, consegue usar a bancada com essa situação. Bem legal. Então, eu preciso aumentar a minha bancada. Bom, só com essa solução a gente aumenta aqui 50 centímetros, que é bastante coisa quando a gente fala de bancada. A mesma situação a gente tem aqui para o escorredor de copos. Aqui a gente tem para talheres, pratos, potes e aqui a gente tem a mesma situação. Então, nessa mesma barra, você consegue colocar essa peça e essa. Já é nesse gancho aqui atrás, né? Isso, é isso. Ela vai, você pendura aqui. Na mesma barra, eu conecto os dois. Na mesma barra. Existe também a solução de parafuso como essa aqui. Tá? Que você só coloca o parafusinho e existe. O que você não tem? A flexibilidade. Quando você tem a barra, você consegue movimentar para cá, movimentar para lá, às vezes libera mais espaço. Consigo até mesmo tirar, né? Consegue tirar, ou então você consegue mover isso para cima da área da cuba. Que aí você deixa realmente a outra área livre. Então, essa mobilidade a gente tem quando tem esse sistema do gancho. Ali nós estamos vendo, seria aquela barra que você pendurou também elementos do dia a dia? Exatamente. Isso chama barra de utensílio. É um varão. Tá? Então, existe a metálica para a área de cozinha, que é uma área molhada, vai ter uma durabilidade maior, mas é basicamente um varão. Eu gosto tanto quando pendura assim, os utensílios mesmo, fica bonito. Eu acho muito interessante. Não assim, é? Fora que você tem a praticidade de pegar, Sim. né? Então, mas eu vou dizer que aí é gosto. Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, né? É opção. Mas isso aqui, eu acho que ultrapassa a linha do gostar, mas volta para utilização do espaço. Isso, é isso. Bem legal, uma ótima solução. Nessa mesma linha, eu trouxe um suporte que aí a gente pode colocar toda a parte de, por exemplo, o detergente, que fica sempre ali, a buchinha, que inclusive ela vai drenar, ela não vai ficar sempre úmida. Então, de uma forma prática, a gente pode colocar os nossos utensílios ali do dia a dia também pendurados para ficar livre. Então, a gente, dessa forma, deixa a pia totalmente livre. O mesmo que foi feito ali com os temperos, né? Exatamente. No caso, você faria com detergente e bucha. Eu acho que esse aqui para tempero eu acho mais interessante. Seria melhor, que é mais fechado, né? Isso. Não adianta, legal, né, gente? Pode ser cuidadoso quanto for. A garrafinha do óleo, ela, né? Deixa ela escondidinha. É melhor, é melhor. E aí, tô enjoada dos puxadores da minha cozinha, a carinha dela não me agrada mais, quero deixar ela diferente. Mas não quero investir muito porque não é o momento, não tô nessa fase. Mas quero deixar a cara da minha cozinha mais moderninha, vamos dizer assim. A gente sempre vai ter tendência, né? Então, design de interiores, a gente tem isso, tendência. E hoje, a tendência é muito forte dos puxadores concha, que remetem ao estilo mais provençal, né? Então, como que a gente consegue mudar a cara? Muito simples. Eu preciso, nesse caso, ter o puxador existente, ele tem que ser o de bolinha. Porque aí eu consigo tampar o furo existente. Então, eu faço a substituição. Vamos supor que ali eu tivesse um pininho central. Eu consigo resolver. Vou lá na loja, compro, né? E faço a instalação desse. Muito simples também, fazendo furinho. Se tiver domínio com
parafuso de madeira e chave de fenda, maravilhoso. E dá outra cara pra cozinha. Sim, e o muito importante, eu vejo muito aplicado esse puxador concha virado pra cima. Não recomendo, porque junta sujeira, né? Então assim a gente consegue E a um ideia efeito... é colocar realmente a mão pra puxar, Isso, pra né? puxar, exatamente. Então a aplicação é assim. E aí esse furinho do meu anterior escondidinho. está escondido. Então isso, às vezes a gente olha e fala, ai, teria que trocar a cozinha inteira para poder ter uma solução dessa que está em alta, que é o puxador concha. Não. Se você tiver o bolinha, você consegue fazer essa substituição. Só que aí eu não tenho bolinha. O que eu faço? Eu quero deixar a minha cozinha mais com carinha de nova. Hoje a gente tem uma tendência muito forte, que é o rose gold. E o preto, né? Mais para uma linha do industrial, né? Um outro estilo. Um mais romântico, outro mais industrial. E aí eu tenho um puxador lá existente de duas pontas, né? Como que eu faço? Pego essa medida e visito uma loja e vou descobrir que eu posso trocar os meus puxadores. Aqui, ó. Então, vou levantar pra vocês. Então seria o quê? O que eu tenho em casa e eu posso trocar? Se eu tenho um puxador com dois Certo. furos, né? O ideal é a gente pegar a medida dos furos, mas eu não, nesse caso aqui que eu tenho essa barra, esse aqui é ideal, né? Porque eu tenho uma barrinha que esconde. Então, mesmo que seja um puxador menor, eu vou conseguir esconder. Eu faço um furinho novo aqui, coloquei meu puxador. Que bonito esse puxador. Lindo, né? Muito e sabe o que eu acho bonito. mais interessante nele? Ele não tem quina. Então, a gente não se machuca, se esbarra. E ele não perde essa cor? Porque os talheres rose gold falam que ele vai, com o tempo, né, riscando, danificando. Eles vão, mas muito porque a gente usa o abrasivo para limpar com muita frequência. Nesse né? caso, não. Vai ter uma vida útil maior. Mas todo metal que é pintado, com o tempo, ele vai ter um desgaste natural da peça. E esse maior, eu usaria em que situação? Aqui a gente precisa ter exatamente o mesmo tamanho. Aqui a gente trouxe as variações de tamanho, porque aí o que eu tenho que fazer? Pego a minha trena em casa, tiro a medida daqui até aqui e vou na loja descobrir quais são as minhas possibilidades. E só de trocar o puxador, a gente já tem uma cara totalmente renovada na cozinha. Só que aí eu quero trocar o puxador, mas eu também quero trocar a cor. E eu tô na pegada de colocar a mão na massa e fazer. Vamos inverter? Vamos, fica à vontade. A gente falou na pauta passada sobre os adesivos vinílicos que a gente pode envelopar os móveis. Então, dependendo do que eu tô interessada, eu quero um provençal e aí eu quero ele, e eu tenho preto e aí eu vou querer colocar um madeirado. Hoje a gente tem no mercado adesivo vinílico, que eu consigo fazer a substituição da cor, fica totalmente diferente. Então eu mudo a cara do móvel fazendo esse envelopamento. Precisa de uma certa habilidade para fazer. Existe mão de obra específica também para te ajudar. Mas quem tem coragem, tá afim, É um pouco difícil, chama né? a responsabilidade para si e acredito vai. que mesmo quem não consiga fazer e vá chamar mão de obra especializada, envelopar é mais barato do que trocar. Com certeza, Não assim, é? não existe comparação o valor Então investido. já há uma economia grande, mesmo que eu não consiga fazer sozinha. Exatamente, é uma forma. E assim, aumenta a vida útil do móvel, então a gente tem que pensar com responsabilidade. Então é muito triste quando a gente passa na rua e tem o descarte incorreto de mobiliário. Então, né, não é o correto, a gente tem que saber o que faz, o destino do que a gente vai trocar. Mas dessa forma a gente consegue aumentar a vida útil daquele móvel. Ainda tem essa questão. Nessa foto, a geladeira foi envelopada. Isso, a gente além de móveis, a gente consegue envelopar eletrodomésticos. E olha o estado que estava a geladeira, né? E olha como Pois é. ela ficou. Muito bonito. Parece outra Uma peça, nova. né? E eu consigo envelopar tudo, então. Tudo, tudo. A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com itens que tenham aquecimento, tá? E existe vinílico, né, esse adesivo, para cada uso. Então, assim, se eu preciso de alguma coisa mais resistente a calor, eu tenho que pegar com resistência a calor. Se eu quero com resistência à água, eu vou pegar com resistência à água. Então, existe para piso, para parede, para móvel, para eletrodoméstico. O importante é ler na descrição do produto para qual é o fim que ele tem. Mas hoje a gente tem muita coisa à disposição. Olha o armário, que bonito que fica. Pois é, então você imagina, eu quero deixar com uma cara mais atual. Eu vou para um vinil azul, mais para o cinza e troco o puxador pelo rosé. Ali é o puxador grande, né, que você Isso. trouxe.
instalado na cozinha. Aqui a solução utilizada, como eles são exatamente os mesmos, foi mandar banhar, que também é uma possibilidade. Existem várias casas que banham os nossos metais. Então, às vezes a gente vê um banheiro inteiro, não é a pauta, a gente pode falar, todo no Rose Gold. A gente fala, meu Deus, como é que descobriu? Onde que tem a válvula? Você manda banhar. Perfeito. Se não tiver nada de borracha ou plástico dentro, porque ele passa por um processo de aquecimento, você pode mandar banhar o seu metal. Então, se é um puxador bom, ou tem uma história familiar, tem um apego ali sentimental, mas você quer repaginar, você pode mandar também fazer esse processo. E as luzes de LED? Então, essa eu acho que é a parte mais legal da gente falar de como que a gente consegue, de uma forma muito rápida, mudar a cara do ambiente. Luz faz toda a diferença. Então, eu tenho uma bancada e eu tenho dificuldade porque ela é sombreada. Como que eu faço para iluminar isso? Às vezes a gente olha a foto, a gente acha que eu tenho que ter na marcenaria embutido, vai dar muito trabalho. Ali embaixo do móvel, né? Isso. Hoje o mercado oferece a solução de sobrepor, que foi essa que eu trouxe aqui. Podemos ligar? Sim, é só conectar aqui, ó. Isso. Deixa eu te ajudar. Pronto. Olha que sensacional. Olha o efeito que já dá, né? Isso. Fica muito parecido com aquela situação, só que ali ela tem a cava pra gente embutir, mas aqui a gente não precisa disso. Essas presilhas que tem aqui... Aqui em cima, né? A gente parafusa a prisilinha e depois encaixa esse perfil. E o fio, como eu faço para esconder ele? Então, nesse caso, a gente tem que assumir uma fiação exposta se eu não tiver uma tomada dentro do armário. Se eu tiver uma tomada dentro do armário, eu faço um furo com uma furadeira ou uma serra-copo. Por conta do conector, se não tiver a forma de conectar fácil, eu faço um furo com serra-copo, tenho o acabamento para ela, jogo o fio lá para dentro e conecto na tomada que está lá dentro do armário. Tá? Mas é uma solução excelente sem ser embutido, né? E a gente mesmo consegue fazer. E aí eu compro do tamanho que eu preciso ou eu vou somando? Na verdade, luzes? Existe uma limitação, tá? Os perfis eles têm um tamanho máximo, só que você consegue comprar já sob medida quando você faz encomenda. Então você tira a medida do seu módulo, fala, eu quero colocar 1 metro, né? Aí você compra exatamente 1 metro e alguns lugares já mandam montadinho, do jeitinho que tá aqui. E tem alguns com sensor também, né? Sim. De movimento. Aí você passa a mão, ele já liga. Tem sensor de presença, né? Tem o sensor de fotocélula, que é quando a gente coloca em algum lugar que a gente quer que acenda quando baixa a iluminação. E o mais importante a gente falar, todo LED vai precisar de um driver. Nesse caso, a gente está usando uma solução que esse driver ele está direto na fonte. É uma fonte que é um driver? É o que transforma a corrente, vamos dizer assim, de Tá. uma forma muito simplista, né? Muito fácil de entender, ele transforma a nossa corrente. Então, eu preciso dessa peça para poder fazer a ligação do LED. Eu não posso ligar ele direto na corrente, senão ele vai estourar. Dessa forma aqui eu posso, porque esse driver já está no sistema. Ele está nessa pecinha que a gente conectou. Nessa peça que nós conectamos, aqui, ó. Esse já é um transformador direto, na verdade, ele faz essa função do driver. Então, eu vou ter isso, essa peça eu vou esconder dentro da marcenaria. Essa é a forma mais simples que a gente tem de resolver a iluminação. E aí eu posso conectar embaixo do meu móvel embutido, posso conectar numa beirada de algum móvel também, Exatamente. né? Esse aqui que eu trouxe, que é o 45, ele vai orientar a luz mais angulada. Então, ela não vai jogar a luz direto para baixo. Então, aqui, se eu coloco com a parte do perfil, de costa para quem está olhando, um pouquinho afastado da parede, eu vou jogar a luz rebatendo na parede. Então, se eu tenho um revestimento que eu quero destacar, essa luz vai destacar o revestimento ali. Ah, não, eu quero direcionar a luz para o que eu estou fazendo. Aí você coloca o contrário e joga a luz para o plano que você vai iluminar. Excelentes soluções você trouxe pra gente hoje. Muito obrigada, Thaís Luiz. Vou compartilhar com o pessoal de casa o seu contato. É @vida_d_arquiteta. Simples, adorei. @vida_d_arquiteta com soluções inteligentes, né? E facilitando a nossa vida para que a gente consiga, assim, transformar o nosso lar em um local acolhedor. Nosso lar precisa ser o melhor lugar do mundo, para onde a gente volta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Adorei, aprendi muito com você. Vou voltar para casa.